Olá, eu me chamo Célio e hoje eu venho apresentar aqui para vocês o nosso projeto, o Fute Fácil. A história do Fute Fácil começa quando o nosso grupo se reúne para bolar a ideia de um projeto e todos nós, amantes por futebol, percebemos que existe um gap de comunicação entre as pessoas interessadas em jogar o futebol amador. E com isso decidimos iniciar uma pesquisa onde detectamos a falta de uma ferramenta social focada em juntar proprietários de quadras de futebol com interessados em jogar e uma comunicação entre os interessados em si, tendo em vista que nem é sempre fácil você conseguir montar um time para poder jogar. Então, o que é o Fute Fácil? Tendo tudo isso que eu falei há pouco em vista, decidimos montar o Fute Fácil. O Fute Fácil é uma aplicação web compatível com os dispositivos móveis e que possibilita aos usuários a cadastrar e alugar quadras onde o proprietário cadastra o seu espaço com as informações relevantes e o interessado pode pesquisar quadras por região e, ao utilizar essas quadras, alugar, ele também pode avaliar. Entraremos com mais detalhes durante essa apresentação sobre as funcionalidades e no final contaremos com uma amostragem para que vocês possam ver o sistema funcionando. Mas ele não é só isso. Decidimos também incrementar o Fute Fácil com ferramentas de interação social, onde o usuário pode avaliar quadras, montar time, solicitar participação em um time e criar cards virtuais, cards de habilidades, onde o próprio jogador coloca as habilidades dele e é uma forma para poder estar interagindo em questão de eu solicito para entrar num time, aí o dono do time olha o seu card para aprovação e coisas do tipo. Aqui nós temos a tela inicial do Fute Fácil, no modo responsivo do lado esquerdo, para dispositivos móveis, e do lado direito na tela do computador através do navegador de internet. Aqui nós temos a tela de login, e o login te leva direto para um painel de usuário, um dashboard, onde você vai ter lá todas as opções e ferramentas à sua disposição. Aqui nessa tela nós temos o fluxo do jogador, que é o fluxo de utilização. Após o registro, no qual ele precisa só informar um usuário e e-mail, ele precisa completar seus dados pessoais, tendo em vista que é uma ferramenta que vai gerar transações. Ele personaliza o card de habilidade de jogador dele, ele pode entrar num time, ele tem o fluxo de ser aceito para o time, esperar o convite e de fato jogar, ou então ele pode criar um time sendo capitão, cadastra o seu cartão de crédito, faz aluguel do campo de futebol para poder jogar. E nós temos também o fluxo do proprietário. Ele segue um pouco igual ao usuário inicialmente, que ele completa os dados mais do estabelecimento, ele cadastra os seus campos, cadastra os horários, ele cadastra as fotos do campo para deixar o negócio mais atrativo, ele controla todos os dados, se mudou um horário aqui, um horário ali, tem um dia que vai passar a não funcionar, esse tipo de coisa, e liberar para o pessoal para estar podendo jogar. Olá, meu nome é Murilo e vou falar um pouco das funcionalidades do sistema. Então, como o Célio já disse, o sistema tem dois perfis de usuários, que são os proprietários da quadra e o jogador, cada um com seus privilégios. Então, o jogador vai poder pesquisar, ver informações sobre as quadras, alugar elas. Eles vão ter comunicação entre si e também com o proprietário. Então, essas são algumas funcionalidades mais básicas do sistema. Agora eu vou detalhar um pouco de cada usuário, pode passar. O proprietário das quadras, então, ele vai se cadastrar no sistema com as informações básicas, podendo editar isso e fazer algumas alterações. Então ele também pode cadastrar sua quadra e também mais de uma quadra, inserindo nome, tamanho, o máximo de jogador, preço, fotos. Então ele também vai poder atualizar todas essas informações. Ele vai poder pesquisar e visualizar os perfis dos jogadores.
Então ele tem o maior controle aqui. Ele vai ver quem alugou a quadra, quem já jogou lá, vai poder entrar no perfil desses jogadores para ver tudo isso, ter um gerenciamento maior. E vai ser cobrado mensalmente pelo uso do sistema. Então, quando alguém aluga, tal valor vai vir para os donos do sistema. Pode passar. O jogador. Então, o jogador vai se cadastrar no sistema também, com as informações necessárias, podendo editar seu cadastro também. Pesquisar e alugar quadras de futebol. Então, aqui o usuário vai pesquisar por quadras, podendo filtrar da melhor maneira. Clicando nelas, ele vai ver várias informações sobre as quadras, como valor, preço, fotos, e vai ter um espaço para ele alugar essa quadra. Então, clicando lá, ele vai ver os dias e horários disponíveis e vai poder alugar a quadra. Possibilidade de jogar em times cadastrados. Então, se você quer jogar uma partida, mas não tem ninguém para jogar nesse dia, você pode ver as partidas que está agendado no sistema e pedir para jogar. Então, o capitão desse time vai ver sua solicitação, aí ele pode aceitar ou não o seu convite. Solicitar jogador para completar time. Então aqui é o contrário, se falta um jogador para o time, então eles vão ver quem está disponível para poder jogar. Então vai ter mais esse convite também, aí o jogador vai poder aceitar ou não. Divisão de times. Quando a gente vai jogar, às vezes ninguém quer tirar time ou tem muitas panelinhas, então para não acontecer isso, tem a divisão de times, onde o jogador vai colocar o número de jogadores que vai jogar essa partida e o sistema vai dividir aleatoriamente. Solicitar jogar partida contra outros times. Aqui o usuário vai pesquisar algum time que quer jogar contra, porque às vezes você tem um número de jogadores, mas é só do seu time, ou você quer ter uma competição maior mesmo, ver outros times para jogar. Então você pode pesquisar, ver quem está disponível e mandar esse convite. Aí ele também vai ter essa opção de aceitar ou não o convite para disputar essa partida. Criar card com suas habilidades. O card é uma funcionalidade muito importante do sistema porque é onde vai mostrar a habilidade do jogador. Então vai ser baseado em como ele joga mesmo na vida real. Pode passar. Então o card é um cartão de habilidades do jogador. Então esses valores são o que representam como ele joga. Então o jogador vai preencher com valores de até 99, mostrando sua velocidade, chute, passe, drible, defesa e físico. Isso vai gerar uma média dos seus atributos. Então essa média é o nível de habilidade do jogador. Então um exemplo é esse card aqui, onde todos os atributos foram colocados como 99 e gerou a média 99. Então, quando o jogador for pesquisar uma partida ou algum time for atrás desse jogador, né, pesquisar, eles vão olhar esse card, vão ver qual que é a habilidade dele, para assim chamar ele para a partida ou não, e ele aceitando a partida ou não. Então, vai mostrar bem como que esse jogador joga mesmo. Pode passar. Olá, eu me chamo Matheus, eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da nossa aplicação e vou iniciar falando sobre a tecnologia do front-end que nós utilizamos para fazer as telas do Futfácil. Então, nós utilizamos o Vue, o HTML5, o CSS, o SAS e o JavaScript. Bom, o Vue ele é um framework JavaScript de código aberto focado no desenvolvimento de interfaces de usuário e aplicativos de página única. Nós também utilizamos o HTML5, que é uma linguagem de marcação e é uma tecnologia-chave da internet. Em qualquer site que a gente entrar pela web, nós já vamos ver de cara aí o HTML fazendo toda a sua estrutura. Utilizamos o CSS, que nada mais é que um estilo único para projetos web, né, que tem como objetivo alterar diversos aspectos do design no layout da página, com efeitos de transação, imagens de fundo, background e etc. Aí também utilizamos o SAS, né, que é o filho do CSS, que é uma linguagem de folha de estilo baseado na permissão de usar variáveis, para facilitar a interação
do front-end com o back-end. E também usamos o JavaScript, que é uma linguagem de programação interpretada, estruturada, de script em alto nível, com tipagem dinâmica, fraca e multiparadigma. Bom, no back-end, nós desenvolvemos uma API em Node.js. Para quem não sabe o que é uma API é uma interface de programação de aplicativos que corresponde a um conjunto de instruções e padrão de programação para o acesso a um aplicativo ou software. E para nós desenvolvermos toda essa API, nós utilizamos a tecnologia Node.js, que é um interpretador de JavaScript assíncrono com código aberto orientado a eventos. Bom, o banco de dados utilizamos o MySQL, acredito que todos nós conhecemos, né? E ali na parte de testes, a gente desenvolveu diversos testes manuais e automatizados, utilizando a linguagem de programação Python, juntamente com o Selenium, que é uma ferramenta que faz a raspagem dos dados na web, e com isso nós vamos garantir a qualidade e a segurança da aplicação, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, garantindo toda a segurança e a qualidade do software para os nossos usuários utilizarem. Bom, também ali temos as ferramentas Trello, Zoom e GitHub, né? O Trello nós utilizamos para fazer a parte da gestão mesmo, né? Das nossas atividades, dos desenvolvimentos. O Zoom ajudou-nos para fazer as reuniões visual, para a gente se comunicar, né? Fazer as dailies, porque nós utilizamos o Scrum como uma metodologia. E o GitHub, que é onde a gente armazena os nossos códigos, né? Fazemos os nossos versionamentos do projeto. Pode passar. Bom, aqui é a estrutura com a API, né? Como eu havia falado no slide anterior, a parte web app é a nossa parte do front-end, a parte da API é a parte lógica e a gente ali tem o banco de dados. Então, como que funciona? Eu vou dar um exemplo de login. Imagina que o usuário entra na nossa página web e ele digita o usuário e a senha dele. Quando ele clicar no botão entrar, automaticamente ele vai ser direcionado para a API. A API é o coração do sistema, é onde está toda a lógica. A API vai bater no banco de dados e vai enxergar essas credenciais que o usuário inseriu. Se tiver correto, automaticamente a API vai voltar e vai mandar uma mensagem na parte web. Aí o que ele vai mandar? Ok, esse usuário existe, vamos prosseguir. Aí ele já vai entrar no sistema. Caso o usuário inseriu senha errada, ou o próprio usuário errado, vai bater na API, a API vai para o banco de dados, vai fazer essa vinculação com o banco de dados e vai retornar que o usuário infelizmente, ele não conseguiu, né, fazer o acesso devido à senha ou o usuário errado. E para garantir a segurança, quando o usuário digitar a senha errada, nós não vamos mandar uma mensagem na parte do front dizendo que a senha está errada. Nós vamos falar para ele verificar o seu usuário e a sua senha. Por quê? Porque para dificultar mais, caso alguém tenta fazer algum hackeamento ou algo do tipo, a pessoa não saber o que está errado, se é o usuário ou se é a senha. Tá ok? Então, a API é basicamente isso e nós projetamos o nosso projeto, né, o FUTFácil, baseado nela. Pode passar. Bom, e resumindo, de maneira geral, a ideia do projeto, ele é uma plataforma web, né, mobile, que oferece para os usuários aluguel de quadras de futebol de maneira rápida, prática e cômoda. E vimos também os recursos que a nossa aplicação fornece, além do aluguel de quadra, que é o core da nossa aplicação, né? Então, nós temos principalmente a funcionalidade card, que é uma funcionalidade mais requisitada, né? Uma das funcionalidades mais importantes, que chama bastante os usuários, a atenção dos usuários. E também eu apresentei as tecnologias que utilizamos, né? Para com o projeto. E é basicamente isso. Esse é o nosso projeto FUTFácil. Agora eu vou passar a bola para o Pedro e para o Lucas, que eles vão explicar mais ou menos como que funciona a aplicação rodando na prática. Tá ok? Pode passar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu vou apresentar para vocês a parte do cadastro do cliente em nossa aplicação. Aqui ele irá preencher com o nome, o seu telefone, o seu cadastro pessoal. Aí eu vou
colocar um CEP aqui para mostrar a API funcionando corretamente. Trouxe todos os dados. E agora eu vou levar vocês para a parte que cadastra o campo. Aqui temos alguns campos já cadastrados, né? E vamos mostrar para vocês como que efetuamos o cadastro desse campo. Colocaremos o nome do campo. Embaixo o tipo do campo, se o campo ele é de grama, areia, se ele é futsal, normal, a dimensão do campo, o tamanho, o número de pessoas que é recomendável para jogar nesse campo e o preço, o valor da hora para você alugar esse campo. E vamos adicionar ele. Campo adicionado corretamente. E agora nós vamos para as imagens do campo. Cada campo possui um máximo de 4 imagens, né, por campo, então não será possível adicionar mais que isso. Vamos adicionar aqui. As imagens foram adicionadas aqui com sucesso, como vocês podem ver. Beleza. E agora a gente vai para o cadastro de horários, onde vamos cadastrar alguns horários aqui para que vocês possam ver. Aqui possui um filtro, que você seleciona o dia da semana que você deseja verificar se tem horário disponível e essas coisas. Tem os dias aí certinho para você selecionar. O intervalo do campo. E vamos gerar aqui. E aí trouxe todos os campos disponíveis, quarta-feira, os horários vagos, e o intervalo de 1 hora para o usuário poder alugar. Aí vamos pegar aqui de segunda, vamos buscar também. Aí buscamos aqui, na segunda também, os horários vagos. Tem outro meio aqui também de filtro, que aí deixa só uma opção. Então, essa é a parte dos horários. E agora aqui, em campos alugados, a gente pode visualizar os campos que foram alugados pelos usuários. Esses campos já foram alugados já. Aí a gente pode acessar e ver o nome do usuário que alugou, o celular, o estado, a cidade, a rua, o preço que o usuário pagou. Esses são os dados do usuário. O endereço dele e o preço que ele já efetuou o pagamento já. Todo campo, para ser alugado, para ser confirmado o aluguel, ele tem que pagar. Ele paga logo depois. Só assim será confirmado o aluguel do campo. Bom, eu sou o Pedro. Eu vou apresentar um pouquinho agora também sobre o sistema de cadastro nosso de jogador. Eu já deixei alguns cadastros pré-selecionados para ficar mais fácil de fazer a demonstração. Esse aqui é um usuário que é da Role, que é a permissão dele de jogador. Então, vocês podem ver que é bem diferente. Toda a questão do dashboard, toda a questão do menu, tudo é um pouquinho diferente do estado do cliente. Bom, aqui a gente criou um dashboard para que fique mais fácil para você administrar e pensar, o campo que a galera está mais jogando é o alemão. E lá eles têm 8 campos alugados, eles têm 2 campos diferentes. Então, por que será que eles estão jogando lá? Então, a gente teve essa ideia de trazer essas informações para que fique mais fácil de você selecionar. Então, por exemplo, hoje no sistema eu tenho 17 jogos, então quer dizer que eu aluguei 17 jogos e que eu participei de 17 jogos. Eu sou capitão de um time e eu não faço parte de nenhum time. Então, eu só sou o capitão do meu, eu não quis participar de outro time. Aqui são os 3 times que a gente tem cadastrado no sistema, que é o Sevilla, o Real Madrid e o Pedroca, que é o meu time.
Eles estão com a mesma imagem porque a gente deixou meio padrão isso para não ficar estourado esse dashboard, então já achou meio necessário travar, mas na página do time você pode cadastrar qualquer imagem que você quiser, tá? Então eu vou dar uma passada aqui pelo jogador. Quando você faz o primeiro cadastro, ele é a mesma questão do cliente, do perfil de cliente, que para você se cadastrar no nosso sistema hoje, você tem que fornecer o nome e o e-mail somente. Então, e o telefone. Então ele veio um pouco vazio esses campos. Como esse aqui é um cadastro já antigo, então já tinha alguns selecionados, alguns já preenchidos. Aqui eu tenho a API do correio, então ele funciona aqui, busca qualquer um. Vou colocar de exemplo hoje, por exemplo, do Lucas, então que era 13045000, que é do Vila Formosa. Então, para você ver que você pode colocar qualquer CEP aqui, ele vai buscar, ele vai te achar. Então, isso é uma API legal que dá uma enriquecida assim, nos nossos dados, no nosso sistema. Tá? Então, eu salvei aqui só para ficar legalzinho, ficar completo. De times, aqui, essa tela de times, basicamente você ver todos os times já cadastrados no nosso, para o quê? Para que você possa desafiar um time ou até mesmo aplicar a um. O que seria o aplicar? É a questão que a gente estava comentando na apresentação, que basicamente tipo, você gosta de jogar futebol, porém seus amigos não. Então você entraria aqui e fala, pô, esse time que legal, tem alguns jogadores, eu quero entrar nele. Então você vem aqui e aperta no aplicar. Após isso, o capitão desse time vai olhar o seu perfil e vai te aceitar ou não a jogar no time dele. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Quando você é capitão de um time, como eu sou o capitão do Pedroca Team, eu tenho mais opções. Então, por exemplo, eu tenho jogadores aguardando, que é as pessoas que tentaram entrar no meu time, que deram a aplicar no meu time. Então, eu posso aceitar ou não essas pessoas. Eu tenho a lista de jogadores do meu time, que está vazia, porque como a gente está fazendo só uma demonstração, eu deixei vazio. Eu vou continuar comentando aqui sobre os jogadores aguardando, que é onde a gente tem uma listagem de todas as pessoas que querem entrar no meu time, então a gente tem essa identificação aqui em cima. A gente tem um jogador aqui, que é o Lineker, então a gente tem o telefone dele, caso a gente, tipo, eu gostei do seu perfil e tal, ei, onde você joga, para facilitar esse contato, assim, para ficar mais informal, tá? Aqui a gente tem um cardzinho dele, todos os cards que não fornecem a foto, eu deixei a do Messi para a pessoa, tipo, porra, tem a foto do Messi e tal, fica legal, dá um tchanzinho. Eu posso adicionar ele no meu time, então caso eu aceite isso, ele vai ficar cadastrado no meu time para que, tipo, pessoas, na hora que for desafiar o meu time, veja o cardzinho dele e o meu, tá? Depois posso até mostrar. Então, como eu tinha 3 times lá naquela listagem, então quando eu vier em desafiar time, eu vejo 2, porque eu sou o dono. Então, basicamente aqui, eu tenho toda a informação do time, então eu tenho os campos que eu quero jogar com ele, então todos os campos que o Lucas mostrou lá, que estava cadastrado e tal, que estava cadastrado no perfil dele, então a gente está vendo outros aqui que são de outros clientes, tá? Então a gente tem o campo de exemplo aqui que o Lucas usou, então a gente vê aqui os mesmos horários que ele previamente cadastrou, o mesmo filtro. Então, a gente deixou bem legal isso, por quê? Porque fica mais fácil de visualizar, assim, que, tipo, por exemplo, na quarta-feira, das 8 às 9, está vago. Então, como que funciona isso, a questão de desafiar o time? Eu vou vir aqui, eu vou selecionar um horário e vou desafiar o time. E aí, o capitão do time do Real Madrid vai entrar no perfil dele aqui e vai vir em desafios, onde vai estar esse desafio meu lá. E aí ele aceita ou não. Quando ele aceitar ou não, a gente continua conversando, claro, mas a gente vai no local e a gente joga nesse mesmo horário. Então é mais ou menos um confronto, assim. A ideia aqui era, tipo, simplificar isso, porque às vezes você tem uma galera que você joga que são, tipo, por exemplo, 6 pessoas, que dá um time. Mas você não tem 12 para fechar uma pelada. Então, a gente teve essa ideia para que facilite esses confrontos, beleza? Aqui a gente tem os alugar campos. O alugar campo, ele é para o meu time. Então,
previamente, eu tenho que ter um cartão de crédito cadastrado. Por quê? Porque a gente fez dessa maneira para que você não... que a gente pensou no cliente, claro, no proprietário, que tipo, seria a pessoa ficar alugando horários, porém não indo. Então, você tem que pagar previamente. Então, um dos primeiros passos é cadastrar um cartãozinho de crédito. Aqui a gente protege os seus dados, então a gente não está mostrando o seu CCV, nem o vencimento do seu cartão, que são dados importantes para você colocar lá. Tá? E nem a bandeira a gente também está colocando, para que fique mais seguro, assim. Então, continuando aqui do campus, do alugar campus, eu vou escolher aqui o campo que o Lucas usou de exemplo. Então, a gente vê aqui que é o nome que ele realmente usou lá no outro perfil, o mesmo horário que ele cadastrou. E aqui eu consigo também ver as mesmas imagens que ele cadastrou. Então, consigo ver que é um campo bonito, um campo que mais ou menos, mas eu já tenho toda essa informação. Beleza? Então, eu vou voltar aqui, eu vou alugar um horário. Eu vou pegar esse das segunda-feira aqui, ó, das 8 às 9. Então, eu aluguei, tá? Eu voltei para a tela a tela de listagem. Então, quando vier aqui em campos alugados, vocês podem acompanhar comigo que eu tenho aqui embaixo, ó, campo exemplo, segunda-feira, das 8 às 9. Então, quando eu entrar aqui, eu vejo o nome do local, o celular do estabelecimento, todas as informações, tá? Então, é basicamente isso, o fluxo de alugar campo, o fluxo de time, a forma de pagamento que a gente tem dentro do card. Então, agora a gente vai para a parte mais personalizada, que seria o card que a gente tem, que a gente acha que é um diferencial incrível do nosso sistema. Então, basicamente, a gente tem algumas APIs que constroem esse card, que é esse da bandeira, esse do time. Então, por exemplo, se eu vier aqui, vou trocar o nome aqui para deixar de exemplo. Exemplo, apresentação, vou deixar só exemplo. E aí eu venho aqui, troco a nacionalidade para colocar Brasil, e eu vou colocar o Newcastle. Pronto. Eu vou deixar a mesma foto, porque eu não tenho nenhuma foto PNG. É importante deixar uma foto PNG previamente cadastrada, então só para não interromper a apresentação, eu vou deixar assim. Então, quando eu salvar aqui, ele puxou a fotinha do Newcastle, a fotinha do Brasil e trocou o meu nomezinho. Então, isso é muito legal, é algo diferencial que a gente tem no nosso projeto, para que te deixe mais por dentro, assim, uma expectativa de um FIFA, alguma coisa assim mais profissional. A parte de randomizar time, o Murilo comentou na apresentação, que é basicamente quando você tem as peladas que formam as panelinhas, né? Então, eu vou colocar aqui que eu quero ter 6 jogadores no total, né? Então, eu vou colocar eu, o Lucas, o Célio, o Matheus, o Murilo e o Ednelson também. Então, quando eu apertar gerar times, ele aparece aqui dividindo time 1 e time 2. Então, o primeiro time foi Murilo, Célio e Pedro. Se eu vier aqui novamente e apertar de novo, então, ó, Murilo, Célio e Pedro, já mudou os times. Então, se eu vier de novo, ele troca, Murilo, Pedro e tal, e aí vai trocando. Beleza? Então, o randomizar time é basicamente isso, para a gente ter essa troca aí. Então, é isso. Eu vou mostrar agora a parte do admin. Então, vou pegar um usuário aqui de admin que eu deixei aqui. Então, a parte de admin é basicamente um overview por cima de tudo. Então, a gente tem todos os clientes cadastrados, que são os proprietários dos estabelecimentos, todos os jogadores. E a gente também tem algumas funcionalidades para a gente ver se está funcionando corretamente, que seria de randomizar time. E para caso a gente precise, a gente tem o log do sistema, que seria onde tem mais problemas, tem algumas infos. Aqui a carry está bem pesada, porque eu não limpei o banco, mas depois eu deixo um print lá na apresentação, só para não travar ela toda. Então, basicamente é isso, galera. Obrigado pelo tempo que todo mundo ficou aí. Então, esse é o nosso sistema, que é o FUT Fácil. Obrigado.